Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham. Continuando o nosso quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro, hoje nós vamos falar da revisão da vida toda, embargos de declaração do INSS. Isso aí, Solange. Que, meu Deus do céu, que não acaba. Vamos voltar a falar, né, da revisão da vida toda. Você vê, né? Falamos, acho que já uns 3 ou 4 programas sobre isso, porque o ano passado o STF começou a julgar o caso. Isso, julgamento favorável. Não, mas assim, ó, antes de julgar, eu já joguei o assunto, falei, olha, tá para julgar. Parece que vai ser boa coisa, né? Porque todas as decisões estão vindo favoráveis dos tribunais inferiores. E aí veio, de repente, o Alexandre de Moraes tirou o processo. No que ele tirou, mudou o ministro. E aí o governo não era favorável a essa revisão. Aí falei, ai gente, acho que é um balde de água fria. Mas aí o Alexandre de Moraes nos deu uma boa notícia, que em dezembro do ano passado, daí quando julgou, nós falamos de novo, ó, minha memória tá boa, já falamos 3 vezes sobre o tema mesmo. E aí, em dezembro do ano passado, o Alexandre de Moraes desempatou esse tema e julgou favorável aos nossos segurados. Que bom. Só que como a gente fala, né, processo judicial, Solange, é demorado? É demorado. Existem vários recursos que podem ser interpostos? Aí todos estavam já contentes, felizes e saltitantes, achando que estava tudo resolvido, porque a STF é a última instância. E aí até mesmo o tribunal demorou para publicar esse acórdão, e aí nesse tempo entre publicação, o ministro pediu para que o INSS apresentasse um projeto, um plano de trabalho de como ele iria fazer o pagamento de tudo isso, porque teve repercussão no Brasil todo. E aí nada do INSS apresentar plano nenhum. No meio tempo, o INSS pegou e fez o quê? Criou lá no Meu INSS um ícone para você entrar direto no site do INSS com o pedido da revisão da vida toda. Estranhamos, achamos muito insensato do INSS, não apresenta nada no tribunal, mas abre a ferramenta lá no aplicativo para você pedir direto para ele. E aí veio a notícia, depois que o ministro publicou esse acordo, o INSS fez um novo recurso, chamado embargos de declaração. Então, assim, o INSS, que é representado pela Advocacia Geral da União, opôs esse embargos de declaração, e ele fala sobre a legalidade do acórdão feito pelo STF. Mas esse embargo aí, ele pode alterar o que já foi decidido? Então, Solange, ele fala que ele discorre de alguns temas, dizendo que o tribunal foi omisso, de que o tribunal deixou de falar sobre a questão da decadência, sobre a prescrição, assim, se essa decisão tem valor para trás ou se essa decisão é só da decisão para frente, porque se for a decisão só para frente, com a reforma da Previdência, ficou bem claro que é só as contribuições de julho de 1994 para frente. Então, com essa decisão, o INSS gostaria que o ministro falasse que as decisões da revisão da vida toda só vai valer a partir da decisão do ministro, mas agora quem está aposentando após 2019 não tem direito à revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda falou bem claramente disso, e o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto que desempatou tudo isso, ele também deixou bem claro que a revisão da vida toda se aplicava somente entre quem se aposentou em 1999
até a data da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência mudou a Constituição com um valor maior do que a lei de 99, que fez essa interpretação diferente aí, que gerou toda essa aplicação do INSS de forma equivocada da lei e não utilizava os salários de contribuições de quem começou a trabalhar antes de 1994 na média das contribuições desses trabalhadores. Então, assim, nós que estudamos o previdenciário quase que todos os dias, né? Nós entendemos que os embargos do INSS tem um caráter meramente protelatório de finalizar tudo isso e começar as execuções dos processos para as pessoas receberem. Porque está tentando formar caixa, está tentando verificar o orçamento para isso, porque como o ministro pediu um plano de trabalho, como iria pagar, acho que deve estar fazendo esse levantamento do quanto vai ter que pagar. Porque a partir do momento que transitar em julgado, ou seja, não tiver mais outro recurso para propor, todos os processos do Brasil todo voltam para suas cidades de origem e as pessoas já começam a poder apresentar as planilhas de cálculos, o quanto tem de diferença para pedir para o INSS pagar. Então, será uma chuva de processos com valores talvez muito altos, porque esse julgamento saiu agora, mas existem processos na justiça rolando sobre o tema faz muitos anos. Encontramos processos que estão há mais de 5, 6, 7 anos na justiça sobre o tema. Então, quer dizer, todos esses anos que a pessoa entrou pedindo a sua revisão, ainda da data que entrou com o pedido da revisão na justiça, ele tem mais 5 anos para trás que ele pode pegar de atrasados. Desde a data, muitos vão conseguir desde a data da concessão da sua aposentadoria. Então, você imagina o que não vai gerar de despesa para o INSS esse monte de processo voltando. Até hoje, pessoas nos procuram para fazer os cálculos da revisão da vida toda e tem bons valores para requisitar. E quem está entrando de hoje para frente pode pedir os atrasados de 5 anos para trás. Então, você imagina quem já deu entrada nesses processos há mais de 5 anos, conta mais 5 para trás, vai ter muito mais que 10 anos de atrasados para receber. Então, assim, nós vemos que o INSS está tentando adiar um pouco a repercussão financeira que vai ter disso daí. Discorreu num embargos de declaração, que é esse recurso para o próprio tribunal, com diversos temas, sabe? Eu resumidamente falei dessa questão da decadência e da prescrição que ele fala, que ele quer tentar anular a decisão que o STF deu. E aí foi verificado, feito já um levantamento, que tem milhões de beneficiários que têm direito a essa revisão. O INSS quer o quê? A suspensão dos processos no Brasil inteiro com esses embargos de declaração, porque como já julgou o ano passado e saiu essa decisão, os embargos de declaração, pelo seu conteúdo, muitos tribunais já entendem que não vai reverter o resultado, já estão dando sequência nessas execuções. Então o INSS pediu isso. Ele pediu também a anulação do acordo, quer dizer, anular aquilo que foi decidido em dezembro. Aí ele também fala sobre essa questão dos prazos da decadência e revisão. Ele pede também para excluir o alcance da tese aprovada os salários de benefício das aposentadorias voluntárias, em que a média atualizada dos salários de contribuição com a vida toda seja inferior à média atualizada dos salários de contribuição com o período de cálculo fixado a partir de julho de 94. E nos casos que preservar o divisor mínimo correspondente a 60% do número de competências. Então, assim, ele pede para modular os efeitos também do acórdão lá do STF, para que ele só aplique apenas para o futuro.
excluindo a possibilidade daqueles que entraram com os pedidos de revisão e já estão com os processos extintos. Olha só como o INSS quer tentar ainda descartar muitos e muitos segurados que têm direito a essa revisão. Ele quer a rescisão das decisões que já estão com trânsito em julgado e já estão tendo as execuções, porque em alguns processos o INSS perdeu prazo e as pessoas já conseguiram começar a receber ou já conseguiram começar a pedir para receber. Não, ele quer que pare com tudo isso. É um recurso super extenso do INSS com milhões de pedidos, né? Ele também pede para que não se aplique a correção monetária e juros que já foi decidido em decisões anteriores no tema 1102 do STF. Quer dizer, ele tenta reduzir de tudo quanto é jeito essa dívida. Então, na realidade, está pondo muitos obstáculos. Muitos. Né? Para que isso não seja concluído da né? forma como deve, que foi justo para os segurados. Porque vamos lembrar que a tese da revisão da vida toda é para aqueles que se aposentaram posterior a 1999, mas que o INSS utilizou de forma desfavorável somente a média das contribuições de julho de 94 para frente, sendo que essas pessoas que contribuíram anteriores a julho de 94 tinham bons salários antes, e se o INSS tivesse aplicado a lei de forma corretamente, esses benefícios seriam muito superiores do que são hoje. Então, na realidade, o que a doutora conclui sobre esse recurso feito pelo INSS? Só está enrolando. É uma procrastinação do INSS, né? Porque é um absurdo as alegações que ele usou nesse recurso, desses embargos de declaração, tentando anular uma decisão, sendo que os processos de revisão da vida toda... Não quer pôr a mão no bolso. Não quer pôr a mão no bolso, Exatamente, a Solange já resumiu mais curto e grosso. Não é? Porque é realmente isso, né? Eles procuram, assim, o que eu estou percebendo a doutora falando aí, eles estão pondo empecilho em tudo, né? O INSS utiliza muito a justiça para procrastinar o direito dos aposentados, que trabalhou uma vida dos idosos, né? Das pessoas com doenças graves. Você vê tudo que a gente fala que precisa ir para a justiça para pedir o reconhecimento do direito, né? Você não basta ter um direito, você tem que ir lá reclamar, reivindicar, recorrer, pagar. Às vezes a pessoa acaba falecendo e ainda não... assim, mas a gente já tem processos de revisão da vida toda que eu estou habilitando os herdeiros para receber isso. Olha como é triste. Mas você vê o INSS utilizando a máquina do Poder Judiciário com essas séries de recursos que é previsto em lei que pode ser feito para demorar mais tempo para ir pagando essa dívida que tem com a sociedade. Porque é uma dívida que ele tem. Ele pega as contribuições, coloca lá no seu orçamento e não devolve para aquele que contribuiu. E aí as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão tendo doenças graves e ficam sem ter o mínimo necessário para a sobrevivência, porque o INSS só colocou nos cofres. Resumindo, está embargado. Está embargado, ainda não está marcado esse julgamento. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam: nossa, doutora, mas assim, saiu a decisão ano passado, mas ainda não... Você não está me ligando para falar da planilha dos valores atrasados para receber, de que começou a execução. Então, assim, para esclarecer todos aqueles que entraram com o pedido da revisão da vida toda, como o INSS apresentou esses embargos de declaração, vai ter que esperar. Vai ter que esperar um pouco mais, até agora o STF acabar de julgar esse novo recurso extenso que o INSS apresentou, para depois transitar em julgado, porque agora não cabe mais recurso. Acho que não, viu? Até o INSS inventar mais alguma coisa. A doutora tá assim, uma semana ela tem uma notícia boa,
Semana passada foi notícia boa. Essa semana foi embargo. E não tem o que fazer. Tem previsão na lei que o INSS podia apresentar esses embargos, e ele apresentou os embargos, dizendo que o tribunal foi omisso, foi contraditório. E aí ele está querendo que a decisão seja refeita. Pode ser que mude a situação. E se mudar, a doutora Fernanda vai informar. Vou pro 5º vídeo informando da revisão da vida toda. Que dó, né? Antes de terminar, a pessoa trabalha uma vida toda, como a doutora disse, contribui, se atrasar um dia tem que pagar multa, tem que pagar juros. Multa, tem que pagar juros, não quer saber se você está trabalhando, se você não está trabalhando, você tem que se virar e tem que pagar. E na hora que você tem que, para receber tudo aquilo que você pagou, vem essas contas doidas do INSS só reduzindo. Mas não perca a esperança, não é verdade? Porque a doutora Fernanda está aqui sempre para estar nos orientando. Muito obrigada, doutora, pela parceria, né? Eu vejo assim, ó, por onde eu vou as pessoas falam, a doutora Fernanda, né? Então, assim, a doutora, eu vejo que a doutora, como que eu posso dizer, tudo que se refere à previdência privada está sempre muito bem informada. A gente busca estar se atualizando constantemente, porque você vê como muda, as decisões transformam, as leis são interpretadas, as leis são modificadas. Então nós precisamos estar sempre bem conectados com tudo que acontece aí no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, para poder entregar um bom serviço para os nossos clientes. É verdade. Obrigada, viu, doutora? Estamos à disposição. Você, né, como fica muito bem informado na Central da Notícia, também no Quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.